Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Debate. O Departamento do Estado norte-americano divulgou na semana passada o relatório de 2021 sobre a situação dos direitos humanos em 198 estados. Em Cabo Verde foram detectadas algumas irregularidades, com destaque para supostos casos de violência e abuso de poder por parte de agentes de segurança, sobretudo pela Polícia Nacional. A superlotação e más condições sanitárias nos estabelecimentos prisionais, tratamentos desumanos por militares contra os próprios colegas, morosidade do sistema judicial, violência e discriminação contra mulheres, crimes de VBG, violência contra crianças, são outras denúncias do relatório do Departamento do Estado norte-americano, que há décadas vem fazendo este exercício para chamar a atenção das autoridades sobre aspectos que precisam ser melhorados em matéria de defesa dos direitos humanos dos cidadãos. Comigo no estúdio tenho os meus convidados de hoje com quem vamos falar sobre este assunto, analisar as irregularidades detectadas pelo relatório do Departamento do Estado norte-americano e propor alternativas e soluções para melhorar a situação da defesa dos direitos humanos em Cabo Verde. Tenho comigo o jurista Hélio Sanches. Muito boa noite e obrigada pela disponibilidade. Boa noite, Nazaré. Tenho comigo também o antigo provedor da Justiça, António Espírito Santo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. E do outro lado tenho Redi Lima, o sociólogo Redi Lima. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Redi. Obrigado. Boa noite a todos e começamos então esta hora de conversa, pouco mais de uma hora de conversa sobre este assunto. Começaria por perguntar a Hélio Sanches. Este relatório já é de conhecimento, os nossos governantes já estão habituados com este relatório, que relatam basicamente quase sempre os mesmos problemas. Sobrelotação das cadeias, morosidade processual, crimes contra crianças, insegurança, são quase os mesmos problemas com mais ou menos acuidade, mas quase sempre temos os governantes a contestarem esses resultados. Como é que é feito este relatório? Para além dos agentes que o Departamento manda para verificarem logo esta situação, quem é que participa na feitura deste relatório? Quem é que cede os dados? Muito boa noite, Nazaré. Cumprimento os colegas do painel aqui presentes. Cumprimento também todos os cabo-verdianos que nos estão a assistir a esse programa. E para dizer que é um grande prazer estar contigo, Nazaré, e com esses ilustres painelistas, não é? Bom, eu diria que a questão dos direitos humanos é uma questão central e é, de facto, uma preocupação constante do nosso Estado de Direito Democrático, e é por isso que a nossa Constituição consagra a questão dos direitos humanos como uma questão cimeira do Estado de Cabo Verde. E a questão dos direitos humanos no nosso país também tem o seu fundamento na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Portanto, o legislador constitucional quis consagrar a questão dos direitos humanos como uma questão da dignidade humana. De facto, os Estados Unidos da América, o Departamento dos Estados Unidos da América tem feito anualmente esse relatório em todo o mundo. E relativamente a Cabo Verde, como disse bem, os problemas detectados são recorrentes. O próprio relatório diz que, portanto, são interrogados personalidades ligadas aos direitos humanos. E tomam por base muito também o que sai na comunicação social do país. Comunicação social, mas também como é o caso da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Cabo Verde, que tem feito um trabalho extraordinário, não é? Os relatórios da Provedoria da Justiça de Cabo Verde. E os problemas são praticamente os mesmos, de facto. Essas violações cingem-se aos abusos policiais, que desta feita também consta do relatório, a superlotação dos estabelecimentos prisionais, com todos os problemas aderentes, problemas de separação das mulheres, dos reclusos, mulheres, homens,
questão das idades, tanto questão etária, e, enfim, tipos de crimes. Às vezes os reclusos que estão em prisão preventiva, outros que estão condenados, às vezes estão na mesma cela. Portanto, é um conjunto de situações que detectam. Mas também falam da questão da crónica, questão da morosidade da justiça, que é uma questão que, de facto, é preciso ver. Já se discutiu muito acerca da morosidade da justiça. Alguém já chamou isto de um calcanhar de Aquiles do nosso sistema judiciário e, portanto, o que briga com a questão do acesso à justiça, que é também um princípio constitucional. E, portanto, a questão que se coloca agora é como fazer para resolver definitivamente essas questões que nós já conhecemos. Vamos ter que seccionar esses temas para que possamos orientar melhor este debate. Redi Lima, o problema de maior que sobressai neste relatório deste ano, de 2021, é a questão do abuso de poder das autoridades policiais, com destaque para os agentes da Polícia Nacional. O Ministro da Administração Interna já reagiu a esta situação, dizendo que a Polícia Nacional também faz muitas coisas boas. É claro que sim, não podemos generalizar a situação, mas o facto é que temos mais de 80% dos casos relatados por este relatório são perpetrados por agentes da Polícia Nacional. Que cuidados que deveriam ter sido tomados quando se recruta um agente da Polícia Nacional para que possamos pôr stop a esta situação de violência e abuso de poder? Porque entregar distintivo e arma a uma pessoa é algo que não se pode fazer, que não deve ser feito de ânimo leve. Boa noite, pelo convite de estar cá de volta alguns anos depois. Não, a questão é simples. Nós, quando olhamos o discurso da tolerância zero implementar em Cabo Verde a partir de 2005, mas sobretudo a partir de 2010, o que é que se começa a fazer? Havia índices elevados da criminalidade e a resposta reativa, repressiva, foi recrutar polícias, recrutar pessoas para a polícia. Porque as pessoas pediam, até hoje tu quando vais as pessoas, a impressão que têm é que todo mundo quer esquadra no bairro, não é? E subzonas mesmo, não é? Só que quando se vai recrutando, e porque precisa de um número para dar alguma resposta, ou pelo menos fingir que está a dar a resposta, tu já não tens um critério, né? E muita gente entrou. Muita gente de facto entrou. Como era preciso, não foi feito um trabalho criterioso de seleção e entrou todo mundo, não é? E depois nós temos que reparar outra coisa em Cabo Verde. Há 3 profissões, há mais, mas há 3 profissões que as pessoas vão não por vocação, mas porque são profissões estruturantes a nível de quem entrar na polícia, na enfermagem, como professor, pelo menos tem uma vida estável, tem reforma e as pessoas vão. Num país como o nosso, né, que tem um problema estrutural de desemprego, e as pessoas vão. Né? E depois é preciso também ver a polícia como um espaço de violência. A polícia é uma instituição de uma cultura de violência, porque a polícia, o exército ou qualquer desse tipo de instituição que é, na verdade, a instituição dos homens verdadeiramente os homens, a questão da virilidade imposta em prova. Não. E depois, quando não há solução para um problema que está a tornar endémica em Cabo Verde, a questão da criminalidade, é combater com violência. Não é? Agora, é claro que é óbvio que não podemos dizer que todos os polícias são assim, que não são. Não se pode meter todos os mesmos. Aí, obviamente que não. Mas também não é bem verdade que todas as vezes que acontece essas situações que se faça alguma coisa, porque muitas vezes é encoberto. Mas tendo em conta esta situação que elencou, então fica mais complicado ainda resolver este problema de violência policial. O problema não é a polícia em si. Nós temos uma sociedade de tensão, nós temos uma sociedade de virilidade, nós temos uma sociedade que é assim. E onde as pessoas entendem... Aqui em Cabo Verde temos um grande problema, não só em Cabo Verde, acho que tem a ver com os nossos passados coloniais, esclavagistas e por aí. Nós temos dificuldade em conter a nossa revolta só com a palavra.
não é? E isto sente-se precisamente aqui. E quando assim é, e a polícia, quem tem o bastão e o distintivo, não é? Aí fica mais complicado e depois está, de certa forma, protegida pela farda e protegida pela lógica da violência legítima, não é? Por exemplo, aqui em Cabo Verde, quantas pessoas, por exemplo, houve um caso agora na Boa Vista que aconteceu, não é? As pessoas que enfrentaram a polícia e por causa do artigo 19 da nossa Constituição foram libertadas. Houve um caso agora na Boa Vista de uma enfermeira, por acaso, não é? Porque a Constituição é bonita, mas o problema é a cultura da Constituição é que não há. A sociedade não está preparada, às vezes, para esse tipo de... Só que nós somos uma sociedade muito institucionalizada, muito pesada, muito repressiva, e sempre foi assim. E a polícia é apenas o espelho disto. O problema não está em si na polícia. Mas a polícia, obviamente, tem também um problema, porque, pronto, quando não há outro tipo de resposta, é essa resposta que as pessoas conhecem. E depois quando olhamos... Quando falamos, por exemplo, da criminalidade, a origem das pessoas que entram na criminalidade e a origem das pessoas que estão na polícia é igual, isto é em todo o mundo. Isto traz outras discussões. Pois. António Espírito Santo, durante a sua vigência como provedor de justiça, recebeu muitas queixas em relação a abusos policiais? Muito boa noite aos meus colegas, mais uma vez. Boa noite, Nazaré. Boa noite aos senhores telespectadores. Este problema da violência em Cabo Verde e da violência policial tem várias vertentes que merecem ser, cada um deles, analisado. É certo que a polícia, os polícias, são recrutados no meio cabo-verdiano, no seio da cultura cabo-verdiana, mas creio que é preciso passar a um outro estágio, para já na fase de recrutamento. É preciso ter cuidado com o currículo, direi mesmo com o registro criminal da pessoa e depois, eventualmente, fazer teste psicotécnico. E depois uma formação muito mais intensa, muito mais aprofundada sobre a sua qualidade de agente da autoridade, que significa, antes de mais, pessoa encarregue de proteger a população, de proteger os cidadãos. É preciso meter na cabeça deles que, enquanto pessoas armadas, o que os diferencia de qualquer criminoso é o facto de respeitarem ou não respeitarem a lei. A questão central para mim é uma formação que faça da polícia, dos polícias, digamos, pessoas que entendem a sua missão como eminentes defensores da lei. E aí vamos a outra questão, que é preciso perceber que a polícia tem de ser eficaz, mas não se pode confundir eficácia com brutalidade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Tudo depende da formação do polícia, seja ele agente da Polícia Nacional, seja ele agente da Polícia Judiciária, que vai investigar qualquer crime, um delito, ou seja o que for. Outra é o uso da brutalidade para chegar à verdade. É preciso arredar de vez, seja dos polícias, seja da população, que a brutalidade não ajuda, muito pelo contrário. E, finalmente, a minha percepção é de que, em alguns agentes da polícia, falta uma espécie de autoconfiança, às vezes mesmo física, para enfrentarem o criminoso. Mas isto pode ser resolvido
no treinamento enquanto polícias para saberem como lidar com um cidadão que por vezes até pode não ser respeitador da lei, pode ser violento, mas não é obrigatório desarmar esse cidadão, prendê-lo, seja o que for. Não passa necessariamente por brutalidade. Uso da violência. Por brutalidade. Agora, quem fala da Polícia Nacional também fala dos militares. Aliás, o relatório trouxe à tona a questão do militar que foi alvo de um tratamento degradante pelo próprio colega e que foi também que passou nos órgãos de comunicação social. Também uma situação também recorrente no Exército. Pois, esta situação de violência entre os próprios colegas que acaba por vezes por gerar uma situação que foge ao controle, como aconteceu, por exemplo, em 2016 com o Anthony, o massacre de Montes Jota. Muito bem. Bom, ainda falando antes da polícia, nós concordo com o Espírito Santo quando diz que é preciso apostar na formação preventiva, no recrutamento. Isto é muito importante, porque a polícia é um agente de segurança. A polícia deve ser uma autoridade próxima e amiga dos cidadãos. A polícia serve para defender os cidadãos. Mas nós não podemos generalizar os casos que estão aqui no relatório, até porque os casos detectados foram tratados e o Estado de Direito Democrático funcionou. O próprio relatório diz que os agentes que cometeram essas infrações foram objeto de processos disciplinares. O problema, se calhar, é agir na prevenção para evitar essas manchas. Portanto, essas pessoas, esses policiais foram objeto de procedimento disciplinar e depois foram sancionados. E depois o processo foi enviado para o Ministério Público para investigações e dentro do quadro da legalidade. Portanto, o relatório também faz referência ao funcionamento do Estado de Direito em Cabo Verde. Mas temos que saber também que muitas vezes a polícia age em reação, digamos, ao comportamento do próprio delinquente. Muitas vezes a polícia age em legítima defesa. Sim, sabemos, é preciso ver também o reverso da moeda. O reverso da moeda e ver a outra parte. Mas mesmo assim, a polícia deve ter essa formação, que é fundamental para que possa, de facto, agir sempre dentro do quadro da legalidade. Isto é importante. Relativamente aos militares, também parece-me que são casos isolados, não são casos generalizados, mas o facto aconteceu e também o próprio relatório diz que os militares que cometeram essa infração foram punidos. Portanto, eu acho interessante, Nazaré, esse relatório, porque ao mesmo tempo que denuncia os casos de violação dos direitos humanos, também realça, digamos, as medidas adotadas. Isto é muito importante para, digamos, a imagem de Cabo Verde. Quer dizer que nós não deixamos as coisas impunes. E, portanto, creio que nesse ponto é preciso prosseguir, de facto, com a formação, orientando claramente os agentes. Eu, como advogado, inicialmente, há cerca de 10 anos, faço uma clara distinção do comportamento dos agentes da polícia. Quando eu iniciei a advocacia em meados de 2001, 2002, de facto havia muita violência policial. Mesmo os advogados tinham problemas em ir às esquadras policiais, porque havia, de facto, uma violência verbal em relação aos advogados. Mas hoje eu noto que as coisas mudaram. A situação melhorou. Melhorou muito e tende a melhorar mais. Mas também é preciso, como disse bem, que as pessoas que lidam com a polícia, que precisam da polícia, devem ter um comportamento adequado e que permita a polícia fazer o seu trabalho devidamente. Hoje temos situações de muita delinquência, sobretudo delinquência juvenil, não é? Temos que reconhecer e que temos que combater. O Rei de Lima está aqui para nos ajudar, não é? E muitas vezes sabemos que alguns jovens são terríveis e provocam os agentes da polícia. Mas é preciso que a polícia tenha sangue fria
e que, portanto, consiga controlar-se para que possa nos defender, nós, os cidadãos cabo-verdianos. E esta situação leva-nos a outra questão, a superlotação das cadeias. A Rede Lima, como é que vê esta situação também, que é recorrente? Eu não me lembro nos estabelecimentos prisionais em Cabo Verde não termos tido este problema de superlotação. Terem a noção, Cabo Verde, segundo o último relatório que existe, não é, da população mundial, da população carcerária mundial no continente africano, Cabo Verde, na nossa sub-região é o primeiro, não é, em nível da taxa de superlotação, quer dizer, recluso por 100 mil habitantes, não é? É o primeiro na costa ocidental africana e é o segundo em África. Isto denota um aumento, é o reflexo deste aumento da criminalidade. Era terceiro, acho que em 2003 era terceiro, agora é o segundo em África e continua primeiro na nossa sub-região. Um ranking que não nos orgulha em nada. E isto nos diz o quê? Nós devemos começar a olhar a prisão como um problema social. Porquê? Porque quando fiz o exercício de relacionar a taxa do encarceramento em massa a partir de 2010, não é? Que quando em 2010 a prisão aumentou 200%, não é? Eram 600 e tal em 99, 10 anos depois estava para isso 1000 e qualquer coisa, e quase 200%, 100 e tal. E quando ela aumenta, a criminalidade explode, que é a mesma taxa que encontramos nos Estados Unidos, por exemplo, encontramos no Brasil, encontramos muitos outros países que nós chamamos que têm altas taxas de criminalidade. Há essa relação, não é? Porque, de facto, a prisão é uma academia. Não é? Há várias situações em Cabo Verde que as pessoas nem deveriam ir parar a cadeia. Pois, as tais penas alternativas de que a Ministra da Justiça existe desde 2007. Está prevista desde 2007, quando se criou... O que é que emperra a implementação desta medida, já agora? Não, a medida legal está prevista, portanto, no Código Penal. Por que é que não se adota? Não, mas isto sabe que quem aplica as penas são os tribunais. Os tribunais são independentes. E esta medida, eu tenho visto, de facto, a senhora Ministra, digamos, a trabalhar e a fazer tudo para, de facto, influenciar positivamente os poderes judiciários no sentido de aplicar essa medida. Mas sabe que os tribunais são independentes. O juiz é que averigua se ele deve ou não aplicar as medidas alternativas. Mas a tendência que tem hoje a nível mundial, e até recomendável para as Nações Unidas, é de trabalhar no sentido de haver uma reinserção social dos reclusos. Isso, já lá chegaremos. Exatamente, mas só para o Aurélio concluir o seu raciocínio. Isto pressupõe a aplicação de medidas alternativas. Pois. E, portanto, cabe ao juiz... Justificam com meios. Aplicar essa medida... A não implementação da medida. Justificam com meios. Mas também é preciso criar as condições. O Estado tem a obrigação de criar todas as condições para que essas medidas possam ser aplicadas. As medidas alternativas, por exemplo, em vez do juiz aplicar uma prisão preventiva, ou então, no momento do julgamento, após o julgamento, em vez de condenar o arguido numa pena privativa de liberdade, o juiz tem várias alternativas. Por exemplo, pode condenar o arguido num trabalho comunitário. O Código Penal prevê isto. Pode aplicar uma pena de prisão só nos fins de semana, não é? E, portanto, mas caberá sempre o juiz apreciar, avaliar e ver se essas medidas também são medidas adequadas e que sirvam efetivamente e são adequadas para o crime que o arguido cometeu. Portanto, mas é preciso, como eu já disse, que sejam criadas todas as condições para a aplicação, para que essa pena seja aplicada. A implementação dessas medidas alternativas melhoraria a situação da sobrelotação nas cadeias e falta de condições, porque há muito mais gente do que deveria lá estar. Sim, certamente que melhoraria, mas é melhor
escalpelizarmos um bocadinho mais a questão da sobrelotação das cadeias. Num dos relatórios, ou no único relatório de visita de cadeia que eu fiz, eu falo de um binómio agente prisional e recluso. No caso aqui, por exemplo, da Praia ou de Ribeirinha, em São Vicente, a sobrelotação é grande, muito maior na Praia, é certo, mas os meios, o número de agentes torna-se relativamente baixo. Que não é só que as suas funções, por vezes, não é só guardar o recluso como nós que estamos cá fora só imaginamos. Por vezes, tem de fazer transporte do recluso, por exemplo, em prisão preventiva para o tribunal ou para o hospital. E os números, num caso de números pequenos, de pequenos números, e vamos voltar a isso, de repente, aquilo que era uma taxa muito grande de número de reclusos por agente, de repente, essa taxa aumenta drasticamente e os agentes dão-se conta disso. E isso tem um impacto psicológico, neles. Eles tornam-se naturalmente um pouco mais. Há um pouco mais de tensão da parte deles e, portanto, tensão que pode se refletir na relação deles com os outros reclusos. E, portanto, esse binómio passa a ser um binómio um pouco mais, com mais tensão do que o habitual. A sobrelotação da cadeia é uma questão-chave. Eu concordo com o Hélio Sanches, e creio que estaremos todos de acordo, é que, ao falarmos dos abusos de poder, seja na polícia, seja nas Forças Armadas, nós creio que isso não atinge a instituição, não é nada de generalizado na instituição. Quando era provedor de justiça, tive oportunidade de verificar, sim senhor, a instituição não sai manchada, não pode pagar por alguns indivíduos. Por este lado, estou absolutamente de acordo. Agora, nada de subestimar as percentagens. Como diz o Rei de Lima, já nós estamos em primeiro lugar. E ainda por cima é recorrente essa queixa há alguns anos. Há muita coisa para fazer, há essas medidas para pôr em prática. Sem prejuízo, fiquei a saber, quando das minhas visitas, que o Ministério estava a tomar medidas, por exemplo, para melhorar a cadeia do fogo. Creio que a cadeia da Ilha do Sal também já ficou ainda um bocadinho melhor. Só que a questão, as duas cadeias centrais de Ribeirinha, em São Vicente, e da Praia, tem quase 90%, na altura, tinham mais de 80% dos reclusos de Cabo Verde. E então, agir sobre a população encarcerada em Cabo Verde passa, queiramos ou não, por agir um pouco mais também sobre as cadeiras. Mas quando o relatório fala em más condições, por exemplo, más condições sanitárias e outras deficiências nas cadeias, o que é que seriam as melhores condições para os estabelecimentos prisionais dentro de um país como o nosso, com todas as nossas limitações? Esse é um problema. Esse é um problema. Porque há muita gente a reclamar que só há direitos humanos quando falamos de reclusos, de pessoas que causam problemas à sociedade e que pessoas de bem ficam à margem dessa situação. O que é que seriam as melhores condições dentro das cadeias? Olha,
Primeiro, uma precisão. Os direitos humanos cuidam daquilo que toda a gente tem direito, seja qual for a sua condição de pessoa livre ou pessoa presa. O direito à vida, por exemplo. Digamos que há as instituições para prevenir e punir o crime privado, o crime comum, mas há as instituições que têm de zelar porque o Estado, ele próprio, não comete crimes. Pois. O Estado não pode torturar uma pessoa só porque está preso ou a pretexto de preso, etc, etc. Não pode. E estas instituições, como a Comissão Nacional ou o Provedor de Justiça, a sua missão é exatamente prevenir, em conformidade com a lei, que haja crimes de Estado. E, portanto, esse dito tem a ver com outras coisas que podemos abordar. Rei Lima, uma boa política de reinserção social também ajudaria a resolver este problema. Falhamos neste aspecto? Nós nunca tivemos. Pois, nunca tivemos. É o mais grave, não é? Como inserir quem não está inserido antes? Não é? As pessoas vão para a prisão, saem e depois? São reincidentes, voltam à sociedade, cometem crimes de novo, voltam à prisão. Mas e depois cá fora, o que é que há? Não há nada. Mas há algumas formações que são ministradas nas cadeias para pessoas que queiram exercer alguma coisa quando saem. Não funciona como deve ser. O censo da prisional 2018 diz que há, mas depois quando nós vamos ver o número é pouco. Portanto, para resolver o problema começaria por aí? Não, resolver o problema é antes, não é depois. A prisão é o último recurso. Nazaré, desculpe então. Sim. Porque na cadeia, naquilo que eu verifiquei, há uma questão central. A questão, o relatório dos Estados Unidos diz, mas eu já tinha dito isso no último relatório, e creio que já tinha sido dito antes de mim. Há questões infraestruturais incontornáveis. Em 2001, já tinha dito. A questão do abastecimento de água numa cadeia é uma questão crucial. São essas duas questões. Há a sobrelatação e o acesso à água. Em si mesmo, o acesso à água, do meu ponto de vista, é um direito humano conexo com o direito à vida, mas pode fazer da prisão um foco de perigo para a saúde pública. Sim. No relatório que eu fiz, naquilo que constatei, acabei por pedir à Delegacia de Saúde que fizesse uma análise à qualidade da água que era servida, que era disponibilizada em escassa quantidade aos reclusos aqui da praia, porque eles é que se queixaram da grande quantidade. E creio que as notícias não foram boas. Portanto, há esse mínimo que é incontornável. Água e algum espaço para os reclusos. A sobrelatação acabou por ter impacto nas próprias atividades de formação de formação profissional. Acabou por ter impacto no direito de informação, porque aquilo que poderia ser uma biblioteca onde estariam as leis para o próprio recluso se informar dos seus direitos e para além de outro tipo de informação, acabaram por ser desviados, esses espaços acabaram por ser desviados para outras funções. Portanto, a sobrelotação tem um impacto grande, incluindo nas pretensões de reinserção. Mas tem impacto... Eu queria ouvir do Rei Lima.
Não, mas como antes, prevenir esta situação? Que alternativas? Mas antes eu Porque digo, estamos aqui para identificar problemas, mas antes, também apontar soluções. Sim, mas antes tem uma questão. A questão, quando se fala das medidas, no crime VBG isso funciona. Funciona. Né? Medidas alternativas. Né? Porquê é que não funciona nos outros? Porquê é que não se aplica nos outros? Não é? E depois há outra questão. Eu comecei a estudar crianças em situação de rua e o relatório, o censo 2018 diz que a maior parte das pessoas que estão presas entram antes dos 16 anos ou com 16 anos. Muitos miúdos que andavam pela rua a fazer 16 anos eram postas na cadeia de São Martinho, não é? Depois criou o Centro Orlando Pantera e acontece algo aqui muito interessante que nos Estados Unidos chama-se efeito Pepperline. O miúdo que entra com 12 anos no sistema carcerário não sai, só sai com 40. É uma realidade cabo-verdiana. Eles dizem, não há dados. Claro que há dados, eu até conheço, não é? Porquê? Precisamente porque não há políticas de reinserção social, mas antes de haver políticas de reinserção social, não há, inclusive, políticas de inclusão social. Não há. Não é? Porque, pronto, o novo plano de reinserção social fala na formação profissional. Dá-se, é inconstante, por razões até que já foi apresentado aqui. O relatório, o censo mostra isto. Depois fala noutra coisa que é prevenir na comunidade. Mas depois só aparecem instituições do Estado. E a comunidade? Não. Existe, por exemplo, uma associação de ex-reclusos, o Torumo, o nome deles, que estão a fazer um excelente trabalho nos liceus. Pronto, agora ainda estão a fazer aquele trabalho de sensibilização, mas podem ir mais além, não é? Esses grupos, há muitos grupos, há muitas associações com quem eu trabalho pessoalmente, que foram jovens que se diz delinquente. Que se dizem delinquente. Por mim, delinquente eu meto sempre aspas, porque delinquência, o que é isso, na verdade, não é? Quem são os delinquentes, não é? Mas pronto, mas muitos jovens que entravam nessa categoria, alguns até tiveram em São Martinho e hoje são líderes comunitários. Porquê é que não aproveitar essa gente? Também, não é? Porque conhecem aquela realidade e sabem como trabalhar, porque também já passaram por esse caminho, não é? Só que não se faz isso. Eu acho que passa também por aí. Não basta dar formação, está bem dar formação. Nós temos um grande problema. Quando fiz, por exemplo, o perfil da juventude, muita gente faz formação cá fora e não consegue entrar. Pois. Por isso é que arranjou o subterfúgio do empreendedorismo, precisamente para dar resposta a isso. É uma forma de dizer, olha, vão lá desenrascar-se, não é? Agora quem está preso. E nós somos uma sociedade muito discriminatória. Quem entra para a prisão fica marcado para sempre. Fica marcado, pois. Tendo entrado porque cometeu um crime, ou tem entrado inocente, porque muita gente também vai lá inocente, que nós sabemos, não é? Então, nós temos é que trabalhar, pensar primeiro a prisão, repensar a prisão, porque a prisão como está já se viu que não presta. A taxa do encarceramento aumenta e a criminalidade aumenta junto com ele, não pode. É um paradoxo, não faz sentido. Tinha que baixar, não é? Porque muita gente vai lá, um miúdo de 16 anos vai para a prisão e quando vamos ver o crime, porque rouba desde os 12 anos. É o que acontece, é o que acontece. Para esta população há outro caminho. O VBG funciona, porquê é que não funciona aqui? Porque são delinquentes. Mas quem são os delinquentes? Não é? Porque ali, eu que andei no terreno muito tempo aqui na cidade da Praia, às vezes apetece falar, mas delinquentes quem? Nós e os outros, mas e os outros? Não é? Como uma vez a ministra disse, não há bala perdida porque alguém atirou. Sim, mas alguém pagou a bala. Pois. Então, vou dizer, ainda relativamente às medidas alternativas, é preciso esclarecer que essas medidas não são aplicadas em todos os tipos de crime. Normalmente são aplicados nos crimes menos graves, como no caso dos crimes contra o património. Mas é preciso dizer também que há situações de reincidência, e sobretudo relativamente aos jovens delinquentes, em que muitas vezes o tribunal manda, de facto, esses jovens para a cadeia. Mas, o Redi falou um bocadinho de crianças com 12 anos, crianças com 12 anos não podem ir 12 para a cadeia. não, 16. 16. 12 vai para o Centro Orlando Pantera. 12 anos. Mas eu penso que
De facto, o relatório critica muito a nossa cadeia, os estabelecimentos prisionais, e realça, de facto, essa situação que o Espírito Santo disse, de falta de água, questão de higiene, de segurança. Portanto, essa é uma realidade que nós temos e que nós devemos combater. Mas eu penso que as coisas melhoraram também. Preciso dizer isto, as coisas melhoraram. Houve obras que foram introduzidas nos estabelecimentos prisionais. Eu estive há cerca de 5 meses na Ilha do Fogo, por exemplo. Notei obras, fui visitar os reclusos e a cadeia estava em obras. Também aqui na praia foram introduzidas obras de melhoramento e acho que há um esforço nesse sentido. Há um plano de orientação social que o governo tem em curso, onde efetivamente há grande probabilidade de facto essas medidas alternativas possam ser realidades, mas as medidas alternativas, como já disse, por si só não servem. É preciso que haja condições para que Mas que condições seriam essas? As condições, o Estado deve, por exemplo, deve trabalhar na formação profissional, não é? Formação profissional dos jovens dentro da cadeia, para que quando saem em liberdade, possam, de facto, reinserir-se na sociedade e viver tranquilamente. Portanto, é preciso que o Estado crie condições também junto das comunidades, não é? No sentido de preparar a própria comunidade para que possa receber os jovens e os reclusos quando saem da cadeia. Para isso é necessário, do meu ponto de vista, trabalhar junto das igrejas, por exemplo, que têm uma larga experiência nessa área, trabalhar com os líderes comunitários e, portanto, trabalhar muito na questão da formação, mas não somente a formação profissional, na formação humana. Aí as igrejas são muito importantes e, portanto, eu penso que há uma vontade política que eu noto claramente no sentido de se resolver os problemas, porque a questão da sobrelotação das cadeias também é uma questão de facto profunda dos direitos humanos, não é? Dos direitos humanos. E as pessoas não podem estar encarceradas em condições infra-humanas, não é? Eu disse inicialmente, e acho que o relatório faz referência a isso, separações de pessoas. Fala, inclusive, dentro das 8 mortes nas prisões em 2021. Sim, mas algumas por causas naturais, mas a maioria, se calhar, pelas condições inerentes à situação interna. Isso acho que o relatório não diz. Diz que houve mortes, sim, houve mortes, mas... Diz 8 mortes nas prisões em 2021, sim, incluindo 3 por doença prolongada, 1 por Covid e 1 por homicídio e 1 suicídio. Isto acontece. Eu acho que nós não devemos, do meu ponto de vista, também exagerar. Devemos ler o relatório, porque Cabo Verde é um Estado de Direito. É por isso que eu perguntei no início, quem é que fornece os dados para a feitura desses relatórios? Eu acho que o próprio relatório diz que todas as ONGs ligadas aos direitos humanos têm acesso às cadeias. Eles tiveram acesso. Isto é muito importante. O Estado não restringe a entrada nas cadeias de nenhuma instituição, mesmo internacional. Isto é positivo para Cabo Verde. Sabe que há países... Mais ou menos. Não, mais ou menos. Não, mais ou menos porque há países... Deixa-me só terminar. Há países onde dificilmente uma ONG consegue entrar numa prisão. Não consegue, porque há coisas a esconder. Eu acho que, de facto, a nossa situação não é boa. Temos que dizer, as nossas prisões não é boa, mas também não é má, como se pretende dizer. Agora, temos que trabalhar para melhorar. E isso é que é importante aqui. Temos que trabalhar para melhorar. Já vimos que é uma situação recorrente, como disse bem, e é preciso trabalhar para que os presos, os reclusos, não é, tenham uma vida decente e digna dentro da cadeia. Rédio, o que é que quer dizer com esse mais ou menos? Não. Primeiro o que há para dizer é que é péssima, porque isto vem desde os anos 90. Eu fiz um estudo comparativo, fizemos no âmbito do CODESRI, um estudo comparativo em 4 países africanos. Eu era o pesquisador nacional
de 20 anos, isso foi em 2012, 20 anos, desde 91 até 2010, mais ou menos. E todos os anos era a mesma coisa. Não estou a falar nem apenas do relatório dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, nem é exemplo nessa matéria. Também é verdade, é preciso dizer, não é? Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. Primeiro, os Estados Unidos, depois é Ruanda. Também não é por aí. Mas isto é recorrente nos relatórios da Provedoria, no relatório muito antes, em 2001, relatório sobre os motins. Isto é recorrente. E continua a ser. Quando é 20 anos e continua a ser, não pode dizer que está melhor. E, não há hipótese. Não, a questão, alguma coisa tem que ser feita para mudar a situação. Alguma coisa tem que ser feita estruturalmente. O problema é que não é feito estruturalmente. Sim. Quando a prisão foi... A questão física. Quando a prisão foi entregue em 2010, porque abriu-se a prisão para 600 pessoas, quando foi entregue, eram 680. Foram inaugurar e veio 80 pessoas a mais. Isto em 2010, não é? Portanto, isto são problemas que nós precisamos debater a sério, porque para além de ser um problema teórico, porque é um problema teórico, é preciso redefinir a prisão, pensar de facto, é um problema social também, porque os dados são claros, eu trabalho com dados. Não trabalho com conversas. Eu não sou político profissional, eu sou político, faço política. Mas a minha política é outra, o ativismo, não é? Eu trabalho com factos. Os factos são esses. E o facto me diz, é problema social, porque quando a taxa de crescimento é enorme, a criminalidade é igual, não pode, não faz sentido nenhum. Pois é, algo tem que ser feito. Só a questão das fontes de informação. O relatório quase sempre diz qual é a fonte de informação. São os militares que disseram, são os polícias que disseram, é o provedor que disse, é a Comissão Nacional de Direitos Humanos é que disse. Eles é que são a fonte de informação. Não há uma espécie de proliferação de organizações não governamentais a fornecer dados para esse relatório. Mas um comentário que me é suscitado pelo facto, já agora, de é um relatório de um país sobre todos os outros. Considero positivo que haja uma pressão, ou digamos um olhar distante sobre as condições, sobre os direitos humanos no mundo. No caso de Cabo Verde, por exemplo, eu fiz um relatório sobre a cadeia, mas mesmo que eu diga a mesma coisa que o relatório, eu sou um cidadão cabo-verdiano, não tenho prazer em apontar as coisas erradas, mas, sobretudo, aquilo toca-me. Os outros estão um bocadinho mais longe. Mas como é que se vai apropriar do conteúdo do relatório? Acredito que haverá uma vontade política, tem havido uma vontade política, ou pelo menos um desejo político, de se pôr termo a certas situações. Eu acho sinceramente que deveríamos, ao mesmo tempo que reconhecemos a bondade de haver relatórios distantes sobre a situação, mas também reconhecer que, sendo Cabo Verde, por exemplo, é um país pequeno e pobre, estão grandes potências como os Estados Unidos a apontar-lhe o dedo, com razão eventualmente, sobre a questão dos direitos humanos e teríamos de arranjar alguma maneira diplomática de dizer, seja aos Estados Unidos, à França ou quem quer que seja, porque este mundo é desigual. Claro. Dizer, olha, nós temos vontade política de resolver este problema. Nós não queremos que, pelo menos, a prisão não seja um potencial foco de ameaça à saúde pública
E nós não queremos minimizar o sentimento de insegurança dos agentes, porque isto vai sobrar, como dizem os brasileiros, para a insegurança dos próprios. Pois. E, portanto, precisamos também de algum apoio material, Pois. porque muita reclamação que pode vir da população, se estivermos a investir muito nas cadeias, será difícil de desarmar, e às tantas vão para o lado contrário, porque há neste momento no mundo uma espécie de ascenso de uma corrente de barbárie para tratamento do crime, em detrimento da corrente humanitária que prevaleceu durante muito tempo. E esta é uma circunstância que todos os que defendem com sinceridade os direitos humanos não devem ignorar. E, portanto, deveria haver, é preciso que haja um apoio específico para os mínimos básicos para a defesa dos direitos humanos, nomeadamente em países que têm essa vontade política, Mas que faltam meios. mas onde faltam meios. Só para não terminarmos este programa sem passarmos por um outro ponto que eu considero importante, um momento só, só para passarmos para um outro ponto que eu considero importante, já passamos muito tempo na questão das cadeias, e queria falar também da questão da violência contra mulheres, que continua a ser ressaltado neste relatório. Diz este relatório que o relatório anual da Polícia Nacional deu conta de 1.667 casos de violência baseada no género, com alguns já foram resolvidos, pelo menos a nível judicial, e também da situação das crianças. Fala também da situação da agressão contra a criança, trabalho infantil e situação mesmo de violência sexual também contra a criança. Queria ouvir de vocês algum parecer sobre este aspecto, que continua a dar cartas no relatório do Departamento do Estado norte-americano. Eu queria só... Bom, relativamente ainda à questão do monitoramento independente, ou seja, das pessoas que tiveram acesso, ou das organizações que tiveram acesso aos estabelecimentos prisionais, o próprio relatório diz que o governo permitiu visitas formais de monitores internacionais de direitos humanos às prisões e contactos com os reclusos. Portanto, isto é muito importante para a transparência, de facto, daquilo que é a nossa realidade. Acho que isso é positivo. Significa que eu concordo com o Espírito Santo de que é sempre bom que haja, de facto, apoio a um país como Cabo Verde, mas também o próprio governo deve fazer um esforço no âmbito do orçamento do Estado, no sentido de criar as condições mínimas exigíveis a qualquer ser humano, e os reclusos são seres humanos e merecem um tratamento digno e, portanto, como reconhece e diz a nossa Constituição. Relativamente ao crime de VBG, bom, acho que há uma lei que foi aprovada, já vimos, mas as coisas continuam ainda, ao que tudo indica, a situação prevalece e é preciso combater. Eu acho que é assim uma questão, de facto, também que é recorrente, e que, apesar da existência da lei da VBG, dos esforços que as autoridades judiciárias e políticas e da sociedade, os esforços que têm feito, ainda continua essa situação que viola, de facto, os direitos humanos, viola o princípio da igualdade, não é? Prevista na nossa Constituição, e que constitui também, digamos, um abuso. Não faz sentido, numa sociedade hoje, no século XXI, termos ainda crimes de VBG, de violência baseada no género. Não faz nenhum sentido. Reiri. No fundo, isto tem claramente também a ver um pouco com a pandemia em si, porque isto se formos ver a nível global, aumentou. Não é? Sim, é preciso ter em conta também que este relatório aconteceu num contexto pandémico. Sim, 2020 também, mas a verdade é que nós em Cabo Verde, quando houve a lei de VBG, houve uma explosão, né? Uma explosão de denúncias.
Depois, quando fazes com procuradores que vão investigar de facto, metade daquilo que entra na Polícia Nacional depois ou vai para agressão simples ou vai para o arquivo, porque é outra coisa qualquer, não é? Pronto, a Polícia Nacional não é um melhor indicador para apurar de facto a questão do VBG. O Ministério Público depois tem o trabalho que faz, excelente, sobre isso. Mas sim, depois de 2011 houve um boom, depois parece que diminuiu um pouco, depois volta a subir. A questão da agressão sexual então é que é um problema, não é? A questão, e contra crianças? Sim, nós quando participei no estudo em 2014, aquilo, sinceramente, a sensação às vezes que tens é que estás num país de violadores. É a sensação que tens. E não é só violar mulheres, é também homens a serem violados. Não é? Por mulheres e por homens. Não é? Que é outra questão. Mas acho que aqui tem a ver com o próprio processo da socialização. Não é? Isto passa por uma nova forma de reeducação. Não é? Nós, na altura, fizemos um plano. Pronto, fez-se algum trabalho em alguns setores, na justiça não se fez. Porque nós temos um grande problema em Cabo Verde. Quando alguém vem e muda, e não é questão de mudança de governo, é mudança às vezes de um indivíduo, dentro às vezes do mesmo governo. Muda a pessoa e parece que a pasta desaparece. Não é? Não há seguimento. Parece que desaparece, não há seguimento. E por acaso aquele plano entrou nesse processo de mudança, embora foi implementado em 2017, mas os acordos foram feitos em 2015. Não é? E depois aquilo na parte da justiça falhou completamente, não se fez grande coisa, mas fez na educação. Mas, por exemplo, era previsto a educação sexual desde os 6 anos, desde os 5 anos, por exemplo. É uma forma também de defesa da própria criança, não é? Nós, em termos de documentos, está tudo muito bonito. Falar em defesa da criança, queria trazer a vossa análise também, para a vossa apreciação, a questão da sala de audição para crianças vítimas de abuso sexual. Um projeto, inclusive, é financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América, que deveria ficar concluído agora em 2002, mas que ainda não há um quadro legal para a implementação desta sala de audição para crianças, para evitar que estejam a repetir o depoimento várias vezes, que não é nada bom para as crianças. Hélio, o que é que tem a dizer sobre isso? Eu penso que, bom, já há formações, já foi tudo feito, só falta a implementação desta sala. O quadro legal para a sua implementação. O crime de violação, de agressão sexual às crianças é um crime, de facto, que choca a sociedade e é preciso trabalhar. Sociólogos, juristas e toda a sociedade deve trabalhar para pôr cobro, de facto, a esse tipo de crime como o crime da VBG. Considero muito importante, de facto, esse tipo de organização, não é? Criação de locais específicos para a declaração da criança que é vítima de agressão sexual. Isto é importante porque deixa a criança à vontade e sem pressão e sem medo, digamos, do agressor, e a criança, portanto, pode expor muito à vontade e vai permitir ao tribunal de tomar uma decisão ou de averiguar e de apreciar a decisão da criança. Sabe que a criança pode ser ouvida em declarações, mas caberá ao juiz apreciar efetivamente as suas declarações. Porque pode haver influenciação e por isso esse tipo de situação é muito bom, mas também é preciso haver técnicos como psicólogos para acompanhar a criança para que esteja em condições de prestar as declarações e de dizer a verdade. A verdade. Portanto, a descoberta material da verdade deve ser um princípio fundamental também nesses tipos de crime. António Espírito Santo, a Provedoria de Justiça é um órgão não vinculativo, mas entretanto tem recebido, pelo menos durante a sua vigência, e agora continua a receber, o novo provedor disse que recebeu só em 2021 cerca de 300 queixas, qualquer coisa assim. Como é que a Provedoria pode ajudar a resolver estas questões de direitos humanos, sendo um órgão não vinculativo? Que lobby ou que forcing poderá fazer junto das instituições para que os cidadãos tenham os seus direitos respeitados? Olha, sendo um órgão que só faz recomendações,
tudo depende do acatamento da entidade visada. É certo que a entidade visada tem, muitas vezes, hierarquicamente, tem um superior hierárquico e pode-se fazer o recurso para essa entidade e, no fim do final, pode-se ir, por exemplo, à Assembleia Nacional ou ao Governo, ele próprio, para tomar para impor, fazer valer a legalidade. Digamos, eu sempre disse e digo que o poder do provedor de justiça reside numa opinião pública informada. É isso. Reside numa opinião pública informada e na vontade existente na administração de fazer prevalecer o Estado de Direito. Não há mais nada. E como é que vê esta medida iminente que está agora de integrar as questões de direitos humanos na Provedoria de Justiça e extinguir a Comissão Nacional de Cidadania e Direitos Humanos? Sabe que... Portanto, é a última pergunta mesmo, porque já estamos mesmo em cima da hora. O meu problema está a montante. Eu era provedor de justiça e fui submetido a um estrangulamento orçamental. Portanto, o problema de fundo é esse. Eu fui confrontado com essa questão logo quando eu entrei, então vamos ter, de um lado, o provedor de justiça, do outro lado, a Comissão Nacional. Eu disse, é uma decisão política a tomar. As duas situações existem pelo mundo todo. As duas instituições juntas, naquilo que alguns chamam o provedor híbrido, ou as duas situações separadas. A questão de fundo é se vamos ter uma organização forte, única, mas forte, ou então duas organizações também fortes, não nos interessam duas organizações fracas, ou se vamos ter uma única organização estrangulada financeiramente, orçamentalmente. Essa é essa questão que está a montante. E é isso que as pessoas preocupadas com os direitos humanos têm de ver. Quanto ao resto, quando entrei para começar a Provedoria de Justiça, encontrei já a Comissão Nacional de Direitos Humanos com, creio que, 15 anos no terreno e, portanto, é depositária de uma cultura institucional que é preciso preservar a todo o custo. É preciso preservar a todo o custo. É preciso que haja fusão, em vez de extinção de uma ou outra, fusão no sentido de se absorver todo o acervo cultural, de saber fazer e de experiência da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Ter uma instituição mais forte, no fundo. Eventualmente uma instituição, culturalmente, para que a instituição a sair seja culturalmente mais forte, o provedor de justiça, a instituição provedor de justiça, o que vai entrar é com a sua independência, porque o provedor de justiça que nós temos de 2010 para cá não é o mesmo que foi criado, ou se quiser, não tem a mesma força e independência que aquele que criamos em 1999, na revisão de 1999. Neste momento, não é, ao contrário do que se diz por aí, o provedor de justiça não é órgão auxiliar do poder político, inclusivamente não se pode tocar nele pela via da revisão constitucional. Portanto, tem uma independência forte, mas é muito recente diante da Comissão Nacional de Eleições, da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que tem... O nosso tempo, infelizmente, acabou. Agradeço aos senhores pela vossa disponibilidade em estarmos aqui nesta quinta-feira para analisarmos este relatório e conto com a vossa participação e disponibilidade mais vezes neste programa para debatermos outros temas, eventualmente. E fico por aqui neste programa em debate de hoje. Muito obrigada pela sua companhia lá em casa. Voltamos na próxima quinta-feira com outro tema e outros convidados. Até lá.